inscrito do canal Chupa Essa Manga, que estou eu, professor Jean, e a partir de agora nós faremos a revisão de História Colégio Juvenal de Carvalho. E agora é a revisão do 7º ano. Então, sem delongas, para não chupar uma manga verde, a nossa prova de sexta-feira é exclusivamente o capítulo 1, chamado o Império Bizantino. O Império Bizantino. Aí você pergunta, Jean, ei, Jean, vem cá. O filme Cruzada vai cair na prova? Aí o outro pergunta, Jean, o filme Cruzada vai cair na prova? Não vai cair na prova. O filme Cruzada é para trimestral. Beleza? Nessa prova parcial não tem o filme. Então vamos lá. Vamos começar agora a nossa revisão valendo. Deixa eu só... Peraí. Nossa revisãozinha valendo. Peraí. Então pronto, vamos lá. Meu filho, aqui é o Império Bizantino, é fácil demais. A manga tá bem docinha, olha só. Gente, você lembra que nós comentamos sobre o famosíssimo imperador Constantino? Aquele que se converteu ao cristianismo, tá certo? E que liberou o culto aos cristãos. Mas teve o outro imperador posterior a ele, chamado Teodósio. E esse imperador foi ele que determinou a última separação do império, instituindo o famoso Império Romano do Ocidente, capital Roma, e o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. Ai, tava me esquecendo. Você vai ouvir som de moto, como você acabou de ouvir, som de ônibus passando, som de menino gritando Satanás, e o Renato pendurado, correndo, de matemático, o Renato, tá certo? O Renato. Beleza, eu disse que eu ia te pegar, Renato, vai chupando essa manga aí, voltando para a revisão, voltando. Então, gente, Constantinopla era a nova Roma, tá certo? Foi fundada para ser essa capital do Império, o Império Romano do Oriente, tá certo? Beleza? Então, e eu não posso esquecer que nesse império, lá na página, eu vou até dizer a página, na página 19, tem lá, o imperador Justiniano e a sua esposa Teodora, que era a respectiva imperatriz. Então, você não pode vacilar. E esse mesmo imperador, ele é o responsável, ele é o responsável, tá certo? Por quê, Jean? Ele é responsável pelo quê, Jean? Por ele ter, tá certo? Ó, reorganizado o conjunto de leis do antigo direito romano, e o texto ficou conhecido como Corpus Juris Civilis, que significa corpo do direito civil, tá certo? Então lá estavam as leis relativas aos cidadãos e às suas atividades, beleza? Então, outra coisa importante que eu não posso esquecer, nessa matéria, meu Deus do céu, que matéria fácil, deixa eu só ver aqui, tem um negócio aqui importantíssimo. Em Roma, gente, essa Roma do Oriente, que é o Império Romano do Oriente, essa civilização bizantina, tá certo? Ela tem uma carga de influência de várias regiões da Ásia, tá certo? Isso foi irradiando a cultura desse Império Romano do Oriente, tá certo? Isso foi até responsável por difundir e expressar uma forte destinação religiosa. Então, culturalmente eu posso dizer, e essa cultura do Império Bizantino está associada também à religião, que é os famosos mosaicos. O mosaico colorido é a coisa mais linda, meu Deus. Então os mosaicos coloridos e as suas cúpulas arredondadas, basta você lembrar daquela grande construção, chamada Basílica de Santa Sofia, que é conhecida também como Hagia Sophia, tá certo? A Basílica de Santa Sofia. Se eu fosse você, eu dava uma lidazinha na página 22, lá tem um mosaico chamado Hagia Sophia, que atualmente ele é um museu, que fica localizado numa cidade da Turquia chamada Istambul. Chupou a manga doce aí? Chupou? Beleza? Então tranquilo. Então, continuando a nossa revisão, eu não posso esquecer que há uma distinção muito grande,
tá certo? Entre a cultura religiosa do Oriente, desse Império Bizantino, da cultura religiosa do Ocidente. Não é à toa que aconteceu o famoso cisma do Oriente. Vem cá, me diz uma coisa, o que é cisma mesmo, hein? Cisma é separação da igreja cristã em duas. E a segunda igreja cristã, chamada Igreja Cristã Ortodoxa, que é a ortodoxa grega, tá certo? Ela surge da Igreja Católica Apostólica Romana. Você lembra que eu falei que o imperador Teodósio dividiu em duas partes? Mas aí a parte oriental sofreu influência muito grande do Oriente e eles acabaram por discutir o que eles acreditavam religiosamente falando e começaram a discutir algumas coisas. E a gente até escreveu, eu escrevi na lousa, eu me lembro quando estou ficando doido, eu me lembro que eu escrevia lá na lousa até, eu sei que eu não estou ficando doido, eu escrevi lá até as heresias do Oriente, não foi? Vamos só lembrar o nome das bichinhas? Eu vou só lembrar o nome, que se eu fosse você... Rapaz, peraí, não, eu vou escrever melhor isso aqui, porque já tá falando demais disso aqui. Tá certo? Uma delas é o monofisismo, tá no seu caderno. O outro é o nestorianismo, tá no seu caderno. E a outra chama-se iconoclastia. Iconoclastia. Isso se deu justamente, tá certo? Isso se deu justamente por eles não aceitarem mais aqueles dogmas. Jean, pelo amor de Deus, o que é dogma? Um princípio ou afirmação religiosa que se mantém pela fé e é indiscutível. Então, quando eles passaram a discutir a afirmação religiosa, esse princípio, acabou que eles se separaram e nasceu a Igreja Ortodoxa Grega. Cisma do... Vai, fala, pelo amor de Deus, da onde é? Isso é do Oriente. Ok? Então, e aí eles têm distinções, é super interessante. Por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, a tradicional Igreja Católica Apostólica Romana, sua sede é Roma. Pelo amor de Deus, olha a moto, peraí, deixa a moto passar. O Renato passou agora voado nessa moto, o Renato. Tá certo? Que agora ele faz Uber de moto agora. É a nova modalidade de Uber do professor Renato. Moto. Então pronto, voltando. A Igreja Católica Apostólica Romana, sua sede é Roma. A Igreja Ortodoxa, a sua sede é Constantinopla. É lógico, é o Império Romano do Oriente, né, bebê? Que é o único capítulo da prova. O chefe da Igreja Católica Apostólica Romana é o Papa. O chefe da Igreja Cristã Ortodoxa é o Patriarca. A língua da missa da Igreja Católica Apostólica Romana é o latim. A língua da missa da Igreja Cristã Ortodoxa é o grego. Agora tem uma coisa importante sobre o celibato. O celibato na Igreja Católica Apostólica Romana era para todos, é todos, né? Todos os membros do clero. Mas o celibato para a Igreja Cristã Ortodoxa era apenas para os bispos. Era apenas para os bispos. Meu Deus, é fácil demais. Já tô com vergonha dessa prova aqui já. Já tô com vergonha. Deixa eu ver. Acabei a revisão. Então você dá uma lida no capítulo no seu livro. Você atenta para as minhas anotações no seu caderno e escuta essa revisão show. No mais, chupa essa manga, galera! Uhul!